que tem muito dinheiro e que pode pagar a mim o tanto que for para que o seu filho tenha vida. Eu quero dizer à senhora para que a senhora pegue esse dinheiro e aproveite para imediatamente realizar o velório do seu filho, porque ele vai morrer e não vai viver. Pois uma criança de 8 anos não tem condições de sofrer o que ele sofreu. Ele não tem mais circulação de sangue, o sangue está todo talhado dentro do corpo dele, o coração está perto a parar de bater, a perna dele para baixo não tem mais veia, não tem nervo, não tem nada, está tudo queimado, não tem condições de recuperar nada diante da situação que ele se encontra. E também quero dizer que não tem também sangue aqui, temos que caçar doadores ainda, para que por acaso façamos nele uma cirurgia, tem que tirar todo o sangue talhado e colocar outro sangue dentro dele, pois o sangue que está lá dentro não presta mais. E naquele momento, amados, agora a minha mãe começa a chorar e começa a se desesperar. Ele disse: nós vamos iniciar a operação nele, para que depois a senhora não venha dizer que seu filho morreu por falta de atendimento, por culpa do hospital, e venha processar a medicina. Mas eu quero te dizer que antes de chegar ao meio da operação, ao meio do trabalho, ele vai perder a vida, pois já está prestes de perder a sua vida. A minha mãe começa a chorar, começa a desesperar naquele momento, se desmaiou e houve coisas horríveis naquele hospital, o desespero tomou conta. Mas ali aqueles tempos foi passando e aqueles minutos que ele me deu de vida foi passando em 1 dia, 2 dias, 3 dias, e chegando, amados, um certo dia eu estava ali dentro do hospital e estava tomado de aparelho, não falava mais, não falava, não assim enxergava mal e não falava, não mexia, não movia, o meu corpo estava todo enfaixado, pois eles tiraram carne da minha cintura para baixo para poder enxertar os pés embaixo, e estava todo enfaixado até a cintura. Os meus braços também estavam todo enfaixado devido à situação que eu estava passando, estava todo queimado, a situação era terrível. Mas um certo dia eu comecei a abrir meus olhos ali naquela cama, e quando eu comecei a abrir meus olhos, eu estava todo alimentado de sonda, tanto para comer, tanto para poder fazer necessidades. E naquele momento eu abri meus olhos, e quando eu abri meus olhos, estava só dentro daquele quarto, e olhando para o teto daquele quarto, que era particular, estava sozinho. E quando olhei para aquele teto, eu vi que apareceu uma imagem no teto daquele hospital, não vou falar o nome, mas aquela imagem apareceu ali. E quando olhei para aquela imagem, eu vi que era uma imagem a qual estava dentro do centro de Umbanda da minha mãe, e era usada para fazer algumas obras de bruxaria que ela realizava. E quando eu vi aquela imagem, eu fiquei olhando para ela assim, mas não me movia, e me assustei muito. Quando eu olhei para aquela imagem, estava flutuando no ar ali naquele hospital. E naquele momento eu comecei a olhar e a contemplar. Quando eu vi a porta do hospital, começou a mexer, e quando eu olhei para a porta daquele quarto, assim apenas com os olhos, pois o meu pescoço não se movia, e quando eu olhei para aquela porta, eu vi que entrou um ser, entrou um ser ali de mais ou menos 19 anos, um jovem com veste branca, que batia até os pés e carregava em suas mãos uma maleta branca. E quando agora ele entrou por aquelas portas, quando ele entrou, e ali, quando eu via ele entrando e aproximou da minha cama, aquela imagem se arrebentou, se quebrou naquele ar e voou tudo quanto é lado, voou caco daquela imagem. Eu não entendi, fiquei assustado. Se eu tivesse as pernas, levantaria e corria daquele lugar, pois eu não entendia nada de visão. Hoje eu sei que foi o anjo do Senhor que esteve me visitando ali naquele leito. E quando agora aquele varão entrou, aquela imagem se desfez naquele momento, e ele se aproximou de mim, olhou dentro dos meus olhos e sorriu. E eu não falei nada, pois eu imaginava que fosse um médico comum, que fosse um homem que estivesse ali dentro, um médico daquele hospital. Mas quando ele olha para mim agora, eu vejo que ele abre aquela mala. Eu esperava eu que ele abrisse aquela mala e tirasse algo ali de dentro para realizar uma cirurgia ou coisa assim, mas ele tirou uma espada, e aquela espada, amados, ele tirou, e quando ele levou ela sobre mim, eu senti medo, senti pavor, pois eu não entendia nada daquilo. Foi a primeira visão que Deus me mostrou. Agora eu entendo que foi o Senhor que me visitou naquele dia. E quando ele tirou aquela espada, agora ele pôs sobre mim, e quando ele pôs agora sobre o alto do meu estômago, eu vi que aquela espada transpassou de um lado para o outro, e eu fiquei assustado olhando aquele acontecimento naquele momento. Eu sei que quando agora ele tirou aquela espada, colocou novamente naquela malha, olhou para mim e sorriu. Quando chegou na porta daquele hospital, ao invés dele abrir aquela porta, ele desapareceu, e eu fiquei ali assombrado e não entendi nada. E agora entraram médicos do hospital. Quando aquele médico entrou, eu comecei a movimentar meu pescoço, que eu não movimentava, e olhei para aquele médico naquele momento e disse: eu quero água, eu estou com sede. E eu não falava nem nada. Aquele médico assustou, se perturbou, e antes dele me atender, ele foi lá em fora e chamou minha mãe. E quando chegou para ela, ele disse: senhora, eu quero te perguntar uma coisa, por acaso a senhora é crente? A senhora é crente de qual igreja?
E minha mãe naquele momento fez o sinal da Santa Cruz e não respondeu nada. E naquele momento ele pegou e disse: a senhora me desculpa, pois eu vejo que a senhora não é crente. Mas sabe por que eu perguntei à senhora? Porque o que aconteceu com seu filho dentro ali naquele leito, naquele momento, neste momento aconteceu algo dentro daquele quarto, em cima daquele leito, que eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei que só pode ser o milagre de Deus na vida dele. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E naquele momento ela disse: doutor, o que aconteceu? Ele disse: o seu filho não estava falando, não estava se movendo, mas de uma hora para outra ele começou a falar, começou a se mover. E eu quero já garantir para a senhora, não se preocupe mais, eu não sei como, mas ele está com vida e não corre mais risco nenhum de vida. O seu filho vai viver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu alegro tanto em meu coração, eu alegro tanto em minha vida, aleluia, louvado seja Deus. E ao mesmo tempo me entristeço quando vejo alguém passando por problema e não crê no poder de Deus, quando a medicina, aqueles médicos que estavam ali não era crente, era pessoas que não serviam a Deus, mas porém eles reconheceram que milagre somente acontecia na vida daqueles que servem ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E minha mãe não servia ao Senhor, eu não servia ao Senhor, mas tinha pessoas, aquele grupo de jovens orando por mim, e ele servia a esse Deus, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ali, aquele médico agora se aproxima do meu leito, me dá ali aquilo que eu havia pedido, que era água, e agora me alimenta, e ali dentro de 2 dias já tira aqueles aparelhos de mim, eu fiquei livre. Mas o sofrimento não acabou por ali, comecei ainda a passar por algum sofrimento. Eles davam ali banho 3 vezes ao dia em mim, pois estava pegando muita infecção hospitalar, e eles pegavam eu, e quando levavam ali para realizar o banho, quando tiravam de minha faixa que estava em meu corpo, saía pedaço de carne grudado naquela faixa, e eu gritava e eu chorava de dor dentro daquele hospital. Ele dizia: isso tem que acontecer, porque senão você pode pegar infecção, uma infecção muito grave, pode até mesmo perder a vida. Você tem que ter esse banho 3 vezes ao dia para que não venha acontecer algo pior. E ali, amados, eu passando por aquela situação, um certo dia eu estava deitado no meu leito, o médico agora disse para minha mãe, vira para ela e disse: senhora, eu quero dizer uma coisa, eu não sei como aconteceu isso com seu filho, não sei como ele viveu, pois eu já havia dizido para a senhora que ele iria morrer, e eu sou médico especialista, quando um caso é grave, é urgente, eles chamam eu aonde quer que eu esteja para que eu venha, e quando eu chego no hospital, eu olho para a pessoa, e se for para viver eu digo que vai viver, mas se for para morrer eu digo que vai morrer, e marco o dia, e dali não passa. É o primeiro caso que eu vejo que isso acontece, porque aquele médico não sabia que antes dele dar a palavra dele na minha vida, Jesus já tinha dado a dele que eu ia viver, aleluia, e os planos de Deus não podiam ser impedidos na minha vida. E ele disse para ela: senhora, e dessa primeira vez eu me enganei, eu disse que ele ia morrer, mas ele viveu. Mas uma coisa eu quero dizer para a senhora, aí veio a segunda profecia que o Senhor disse que eu ia ser desenganado 2 vezes. Ele disse: uma coisa eu quero dizer para a senhora, viver ele viveu, eu não sei como, mas uma coisa eu garanto para a senhora, isso eu não vou me enganar jamais, porque esse milagre aí é impossível de acontecer, é impossível para ele, mas para Deus não foi. Ele disse: o seu filho, ele não tem circulação de sangue do joelho para baixo, o seu filho não tem nervo nas pernas, o seu filho não tem os dedos, o seu filho está apenas com a pele lançada em cima do osso dos pés. Uma coisa eu quero dizer, o seu filho, ele vai ser paralítico o resto da vida, pode providenciar uma cadeira de roda, porque nunca mais ele vai ser homem para andar, para se movimentar com as suas próprias pernas. Mas ali agora, minha mãe agora se desespera mais uma vez, mas agora ouvindo agora a voz daquele homem, providencia uma cadeira de roda. E ali quando eu estava um certo dia deitado naquele leito, ele chega para mim, aquele médico, e disse: olha, você pode se alegrar porque tem visita para você. E eu disse: quem é que veio me visitar? Ele disse: alguém está te visitando aí, pode entrar. Eu disse: pode entrar. Agora quando ele abre aquela porta, entra aquele jovem amoroso que nem me conhecia, que eu nem sabia o nome, e eles agora chegam e entram dentro daquele hospital, os mesmos que tinham me evangelizado antes, e eles olham para mim, me abraçam com alegria e dizem: eu não disse que o Senhor Deus ia te livrar, o Senhor não falou que iria te livrar, eu sinto alegria, porque o Senhor cumpriu a promessa dele na sua vida. Naquele momento, amados, eu não conhecia Deus, não sabia quem Ele era, mas uma coisa eu já sabia: blasfemar contra o Senhor. Naquele momento agora, eu olhei para aquela jovem e disse: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, o seu Deus fez para mim a pior coisa que Ele poderia fazer para qualquer homem na face da terra. E ela agora olha para mim assustada e disse: por que você está falando isso? Não blasfema contra Deus, o Senhor te livrou da morte, te livrou do inferno, todo mundo estava na cidade já aguardando o
seu velório, aguardando a sua morte, aguardando você chegar em um caixão e você está vivo, está com vida, porque você disse que ele fez para você a pior coisa que poderia fazer para qualquer homem. E eu disse: ele fez a pior coisa, porque para mim seria melhor eu estar dentro de um caixão neste momento do que ficar o resto da minha vida paralítico, sentado em uma cadeira de roda. Nunca mais eu vou poder andar, nunca mais eu vou poder sentir os meus pés no chão, nunca mais eu vou correr nem brincar. Eu vou ficar o resto da minha vida necessitando de ajuda de homens e mulheres, porque eu não sou mais homem para poder caminhar. E naquele momento, aleluias, aquela jovem novamente movida pelo Espírito Santo, profecias a qual eu sinto falta delas no dia de hoje. Naquele momento o Espírito Santo entra na vida dela e disse: olha, eu digo para você uma coisa neste momento, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo que te falou naquele dia te fala agora desta maneira, jovem. Olha, o mesmo Deus que te livrou da morte, que te livrou do inferno, ele manda te dizer que com apenas 1 ano e 6 meses ele vai te levantar e te colocar de pé e vai fazer de você um pregador do evangelho, da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos exércitos, que vive e que reina para sempre. Naquele momento ali ela disse para mim: você crê nisso? Eu disse: para mim não tem coisa nenhuma a mais a fazer. Se eu crer, eu estou paralítico, se eu não crer, eu estou paralítico. Portanto eu creio e vou esperar que aconteça o mesmo que aconteceu. E naquele momento, eu ali, passado 9 meses naquele hospital sofrendo, fui liberado, fui levado para o meu lar em uma cadeira de roda, paralítico. Minhas pernas ficavam esticadas, não se movia de forma alguma. E ali eu fui para o meu lar. E quando chegou ali na minha casa, meus pais totalmente ali desesperados. E quando chegou ali no meu lar, aquele sofrimento, aquela angústia, e passado certo tempo, foi ali um certo jovem ao meu lar, e chamando a minha mãe, quando ela agora abre o portão daquela casa, ela disse: olha, eu não te conheço, mas uma coisa eu sei, você é protestante e aqui não é o seu lugar, sai do meu portão imediatamente, porque eu não sei o que eu posso fazer com você. E naquele momento aquele jovem disse: olha, eu vejo que o poder do diabo verdadeiramente é sobre a vida da senhora, mas meu Deus também é comigo, aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento ela disse: sai do meu portão imediatamente. Ele disse: não, eu vim cá fazer algo que o Senhor mandou fazer e não voltarei sem cumprir a minha missão. E naquele momento minha mãe disse: o que você quer aqui? Aqui não é o seu lugar. E ele disse para ela: olha, eu vim dizer para a senhora que Deus manda te dizer que tudo aquilo que aconteceu com seu filho, ele já disse, está repetindo para você, foi para que você amolecesse seu coração, mas ele está vendo que isso não está acontecendo, e ele manda te dizer assim: olha, se você não quer, você libera aquilo que é dele, porque ele é do Senhor e não é teu. Ele foi escolhido no ventre do Senhor, ele não pertence a Senhor de forma alguma. E naquele momento ela disse: olha, por acaso você está falando do meu filho entrar em igreja protestante? Ele disse: sim, eu estou falando que ele vai ser um pregador do evangelho, porque o Senhor assim me diz. Não conheço a senhora, mas o Senhor manda dizer assim para a senhora: libera aquilo que não é seu, ele não pertence à senhora. E ela disse: olha, ele pertence a mim, eu consagrei ele quando estava com 6 meses de idade, amados. Minha mãe pegou eu, consagrou a Satanás e disse-lhe para aqueles demônios que quando ela partisse, eu iria assumir o terreiro de Umbanda no lugar dela, juntamente com uma jovem que foi apresentado também comigo com 6 meses de idade também. Ela disse: ele já está consagrado, ele já é meu e ele é também dos meus dias, ele vai fazer o meu trabalho, jamais vai entrar em uma igreja protestante. Sabe por quê? Porque a minha mãe não sabia que quando ela vendeu a minha alma para o diabo, Jesus já tinha comprado lá na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ali, aquela discussão entre ela e aquele vaso, ele disse: olha, para cortar assunto, a senhora vai liberar ou não? Ela disse assim: olha, eu prefiro ver o meu filho dentro de um caixão do que ver ele dentro de uma igreja de protestante, e isso jamais eu vou ver. E agora, amados, aquele jovem vira, movido pelo Espírito Santo, e disse: Deus manda dizer assim para a senhora, se a senhora agora disse isso, Deus manda dizer com ainda mais ousadia, Deus manda dizer que dentro de 1 semana, no prazo de 1 semana, se a senhora não liberar aquilo que é do Senhor, Deus vai tirar a pedra de tropeço do caminho dele. Ah, amado, essa profecia foi dura em minha vida. Há poucos momentos atrás, tem 11 anos que eu sirvo a Deus, e há poucos anos atrás eu não tinha essa coragem de relatar o que eu estou relatando hoje, pois quando eu falava dessa parte, meu coração doía e eu chorava. Mas um certo dia Jesus disse: meu servo, foi melhor do meu jeito, porque se ela não partisse, você não estava comigo agora. Amados, como eu digo aos irmãos, o poder de Deus, ele é tremendo em nossas vidas. O diabo não pode se deter na frente daquele que Deus tem uma obra a realizar.